Vamos falar esse mês sobre o poder da aliança. Aliança é algo muito importante que Deus estabeleceu, que Deus firmou. E é interessante porque somente com uma aliança nós podemos enfrentar e vencer as adversidades futuras. Quando nós permeamos a Bíblia, nós vamos ver que Deus estabeleceu alianças com pessoas para fazê-las ultrapassar, fazê-las vencer, fazê-las avançar e alcançar os propósitos de Deus. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo que circulou por muito, ainda está disponível ainda, mas no Facebook, mas no YouTube também. Eu queria que você parasse por um pouco, prestasse atenção e a gente já vai falar sobre isso. Olha só, você fala assim, o som está com problema. Não está com problema. Na realidade é um casamento, uma festa de casamento de dois noivos, né, um casal de chineses. Então aquele barulho não é um problema no som, não. Há um ovacionado, né? A mestre de cerimônia está ovacionando os noivos quando eles estão entrando, né? Então há aqueles gritos de celebração e aquela coisa. Até que chega um momento que você viu que tem um telão. É que a imagem foi feita por um celular, não de muita qualidade, mas se você procurar no YouTube ou no Facebook você vai encontrar. Até que em determinado momento que deveria passar a retrospectiva do casal, o noivo coloca e passa as imagens da sua esposa o traindo com o marido da irmã da sua esposa, em plena festa de casamento. É algo muito chocante. Mas eu quero perguntar, aproveitando esse momento e aproveitando essa situação, perguntar a você: você se casaria com uma pessoa que o trai com outra? Sim ou não? Você aceitaria se casar sabendo que a sua noiva está transando e traindo você com outro homem? Você ainda se casaria com alguém que não está honrando e sendo fiel à aliança que você firmou com ela? Sim ou não? Eu acredito que a maioria vão dizer que não, não é mesmo? E por que o Senhor Jesus então deveria se casar com você, a igreja, se você não está sendo fiel à aliança com Ele? Vou repetir a pergunta. E por que o Senhor Jesus deveria se casar com você, que é a igreja, se você não está sendo fiel à aliança com Ele? Sabe, irmãos, isso nos leva a refletir no tema da ministração de hoje. Eu tenho uma verdadeira aliança com Deus? Será que eu tenho, ou você tem, uma verdadeira aliança com o Senhor? Toda aliança, pacto, contrato ou sociedade traz consigo direitos e
deveres, não é assim? Por exemplo, quando nós olhamos para um contrato de locação de imóvel, por exemplo, o proprietário cede ao locatário o direito de usar de seu imóvel, mas em contrapartida o locatário deve pagar todo mês o valor do aluguel, não é assim? Há uma contrapartida. Alguém cede alguma coisa e alguém se responsabiliza por outra. O proprietário tem o dever, escute, tem o dever de entregar ao locatário o imóvel em condições de uso. Mas o proprietário tem o direito de receber os aluguéis mensais. Já o locatário, por sua vez, tem o direito de utilizar o imóvel e dar o destino que ele deseja, como se fosse seu. Mas ele tem o dever de pagar mensalmente o valor do aluguel ao proprietário. No casamento é a mesma coisa. Os cônjuges têm o direito de conviverem e desfrutarem de tudo o que possuem, inclusive servindo um ao outro com os seus próprios corpos. Mas eles têm o dever de guardarem lealdade e fidelidade à aliança que firmaram um para com o outro. Ou seja, não existe aliança que não seja estabelecida em direitos e deveres. Sim ou não? Mas o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo onde estão apresentando um evangelho onde a aliança que fazemos com Deus envolve apenas o direito de receber de Deus as suas promessas, de recebermos de Deus as suas promessas, os seus presentes, não havendo qualquer dever de nossa parte para com Ele. Estão apresentando um evangelho, muitos pregadores por aí, se você abrir no YouTube, vai ter muitos assim. Eles estão apresentando um evangelho que você só precisa receber. Você precisa ter uma aliança com Deus para apenas receber de Deus tudo o que Deus tem para você. Como se numa aliança não houvesse uma contrapartida. Então, quando Deus deixa de fazer qualquer coisa para você, ou para algumas pessoas, então essas pessoas se rebelam contra Deus, porque não acreditam que Deus seja poderoso o suficiente em atender às suas necessidades. Esse é um engano, essa é uma mentira. É como se o Senhor tivesse de nos salvar, olha só, de nos saciar, de nos suprir e nos abençoar em todo o tempo, e eu e você, nós não tivéssemos nenhum dever de santidade, de submissão e obediência a Ele. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Para um pouquinho para pensar e eu refletindo o que você tem ouvido por aí. Não, aquela história, vem do jeito que você está, é verdadeira, mas nunca é permaneça do jeito que você está. Mas tem sido colocado como se assim, Deus te aceita de qualquer maneira, e Ele te aceita de qualquer maneira, mas Ele não aceita que você permaneça de qualquer maneira. Acrescente-se a isso, hoje se propaga a tese de que uma vez salvo, salvo para sempre, independente da minha vida manter uma aliança com Deus ou não. Ou seja, se um dia eu levantei a mão, se um dia eu aceitei Jesus, se um dia eu confessei Jesus na minha vida, pronto. Eu não preciso fazer mais nada,
porque a minha salvação está garantida. Será? Será que isso não é uma meia verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é repleta de textos que nos mostram ao contrário. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler um texto onde Jesus fala sobre as noivas, ou também conhecida como as virgens. São Mateus 25, a partir do verso 1. Diz assim, Mateus, abre aí porque vai ser vários versículos. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens ou 10 noivas, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas ou tolas ou nécias, 5 porém prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: ei, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens ou noivas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: olha, dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, ou para as bodas de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, as outras noivas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir ou voltar. Preste atenção. O primeiro aspecto a se observar aqui é que este azeite, ele não retrata apenas a presença do Espírito Santo, mas ele retrata a nossa vida em Deus. O quanto nós temos sido cheios e refletido essa vida de Deus em nosso viver. O quanto temos vivido e praticado a sua palavra para refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Não é apenas uma questão de poder, de unção do Espírito Santo de Deus em nós, não. Mas o quanto estamos nos enchendo, o quanto estamos praticando e vivendo ou vivenciando os princípios do reino de Deus nesta vida. Segundo, as 10 virgens ou 10 noivas estavam esperando o noivo. Não era apenas 5, eram 10. E esse noivo é Jesus. Mas somente 5 delas entraram nas bodas do Cordeiro, que representa a eternidade com Deus. As outras 5, ainda que tinham firmado um compromisso, elas sabiam que o noivo viria, elas tinham uma aliança, um compromisso com o noivo, não entraram. E ainda ouviram as palavras: eu não vos
terceiro aspecto. Essa parábola está num trecho da palavra onde Jesus estava falando exatamente da volta do Messias para vir buscar a igreja, a sua noiva, e levá-la para a eternidade. Há vários textos, várias parábolas que Jesus usa para trazer luz, trazer entendimento sobre isso. Mas em todas elas não falta, preste atenção, não falta advertências para alertar que uns subirão e outros não. Porque não foram fiéis à aliança com Ele. Olha só, eu vou destacar alguns textos aqui. Capítulo 24, versículo 12. Jesus disse assim, falando ainda sobre o princípio das dores: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou quase todos se esfriará. Ainda no 24, no verso 40 e 41, diz assim: estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas pessoas, duas mulheres, moendo, porque era um trabalho de moer, moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. No verso 50 desse mesmo capítulo, falando agora sobre o servo mau, ele diz assim, versículo 50: virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, o castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Agora presta atenção: ali haverá choro ou pranto e ranger de... No capítulo 25, agora no verso 28 e 30, falando sobre os talentos que a apóstola leu no texto, diz assim: tirai-lhe o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Presta atenção: lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Ali haverá pranto ou choro e ranger de... É óbvio que Jesus não está falando sobre ficar do lado de fora de uma festa na terra. Ele está falando da eternidade. Por fim, ainda no capítulo 25, no verso 31, falando sobre a vida eterna e o castigo eterno, ele diz assim, verso 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E ele colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E no verso 41, ele diz aos que estão à sua esquerda: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E no 46 ele diz assim: e irão estes para o castigo eterno, ou para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, escute-me. Amigos, escute-me. O inferno é tão real quanto o céu. Eu vou repetir isso. O inferno é tão real
quanto o céu. Então não despreze a aliança que Deus fez contigo através de Jesus. Não despreze. Nesta aliança, Deus entregou tudo o que tinha de mais valioso para que eu e você pudéssemos ser salvos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, eu e você, fôssemos salvos por Ele. Deus fez uma aliança comigo e com você para nos salvar do inferno, da morte e do pecado. Pode dizer amém? Deus fez. Além de nos salvar da morte, do pecado e do inferno, Ele ainda nos estabelece na sua aliança, nos provê de tudo o que precisamos para ter uma vida plena e abundante nesta terra. E tudo isso foi através da morte de Jesus na cruz, da morte de seu Filho. Jesus mesmo disse em outro momento que ninguém tinha o poder de tirar a sua vida, mas Ele a dava espontaneamente pelas suas ovelhas, pela igreja, pela sua noiva. Como noivo que ama a sua noiva, como noivo que ama a sua igreja, Ele decidiu dar a sua vida. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou por você. Jesus se entregou pela noiva. E por que Ele fez isso? Está no verso 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, ou seja, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, amados, se nós queremos ser fiéis à aliança com o Senhor, nós precisamos ser santificados. E precisamos ser aperfeiçoados pela palavra. Ei, jamais conseguiremos ter uma verdadeira aliança com o Senhor, vivendo uma vida de pecado e alheia ao propósito de Deus para as nossas vidas. Jamais. Não é o falar que dita se você tem uma aliança com Deus ou não, mas são as suas ações, as suas atitudes. É um engano, escute, é um engano você acreditar que tem uma real aliança com Deus, fazendo apenas o que você quer e o que você deseja. É um engano você achar que tem uma aliança com o Senhor e viver uma vida de pecado, insubmissão e desobediência à palavra de Deus. Ei, irmãos, se nós não nos permitirmos ser lavados e transformados pela palavra a cada dia, nós estamos caminhando para fora do reino de Deus e distante das bodas do Cordeiro. Nós não estamos caminhando para as bodas, estamos nos afastando dela. Olha o que Jesus disse em outro momento. Mateus capítulo 16, verso 24. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se é condição,
se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se ou renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, amados, jamais seremos discípulos ou noiva do Cordeiro se não negarmos a nossa vontade e os nossos desejos carnais. Jamais. E não para por aí. Nós temos que renunciar até o momento de nós morrermos para nós mesmos, e assim podermos tomar o nosso corpo morto, nossa cruz, para podermos então seguir os passos de Jesus, seguir as atitudes, seguir as práticas, os ensinamentos, as ações que Ele tinha e que devem refletir em nossas vidas. Nós somente seremos a igreja de Cristo, fiéis à aliança com Deus, se a nossa vida refletir as atitudes e as ações de Cristo. Irmão, jamais seremos discípulos, seremos a igreja, seremos a noiva do Cordeiro, se fizermos apenas aquilo que nós queremos. Porque sem renúncia não há aliança. Não é assim no casamento? A primeira coisa que nós falamos quando vamos aconselhar casais é que assim, o casamento é feito de renúncia. O homem negando a si para amar e servir a sua esposa, e a mulher negando a si para amar e agradar o seu marido. Jamais seremos a noiva se vivermos apenas para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Quantas pessoas dizem assim para Deus, dizem assim para os seus líderes: ah não, isso daqui eu não faço. Ah não, isso aqui não. Nós estávamos de férias lá em Caraguá, e a pastora Fran nos pediu para ministrar na rede de casais. Aí tá bom, a gente ministra lá. Aí saímos de lá, fomos para a casa dela, comemos uma pizza. E aí ela começou a falar com o apóstolo Rosângela: então, apóstolo, por que você não ministra aquela palavra de ativação profética amanhã aqui? Poxa, nós estamos de férias, irmãos, a gente estava querendo descansar. Aí ela veio me perguntar para mim e falou: ó, você decide, a minha cota eu já cumpri. Aí ela foi orar, e Deus lhe disse: você não vai estar dizendo não para a pastora Fran, você vai estar dizendo não para mim. Sabe, irmãos, quando nós servimos no reino, nós não estamos servindo por causa das pessoas. Nós servimos as pessoas, mas nós estamos servindo antes de tudo a Deus. Não são as pessoas que estão vendo ou não estão vendo, não são para as pessoas que vão bater palma, reconhecer ou não reconhecer, é para Ele. Será que nós temos uma real, uma verdadeira aliança com Deus? Quando nós falamos de ser igreja de Cristo, fala de sermos fiéis à aliança com Deus, isso fala de refletir em mim, em você, em nós, as ações de Cristo. Isso fala de uma transformação pela palavra de Deus. Irmãos,
longe de nós acharmos que somos perfeitos. Mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que é Cristo. Ou seja, eu estou no processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de transformação, de santificação, de busca, de relacionamento. Isso fala de sermos transformados pela palavra de Deus, que nos limpa, nos purifica, nos aperfeiçoa. E assim nos faz noiva santa e sem defeitos ou irrepreensível. Nós não podemos acreditar, irmãos, que temos uma verdadeira aliança com o Senhor se nós continuamos buscando e perseguindo apenas os nossos próprios desejos e vontades. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Sabe, irmãos, esta é a razão por que algumas coisas acontecem com um e não acontecem com outros. Você já parou para perceber que às vezes acontece com um e não acontece com o outro? Você já parou para perceber isso ou não? Sim ou não? Você já parou para refletir sobre isso? Às vezes parece injusto, né? Pastor Mário, toda vez que ele vai pregar sobre oferta, ele fala que Deus abençoou, que ele está avançando, que Deus está prosperando. Você fala, miserável, né? Como é que pode? Não é? Por que Deus faz tanta coisa na vida dele e não faz na minha? Meu irmão, vai ver o tanto que ele serve, vai ver o tanto que ele semeia, vai ver o quanto que ele espalha, vai ver onde está o coração dele. Parece injusto aos meus olhos, como assim? Ei, meu irmão, Deus disse para Caim: olha, o pecado já está à porta. Se você fizer bem, você não será aceito. Mas se você fizer mal, ele vai te dominar. São as nossas, as minhas, as suas ações é que determinam se eu tenho uma aliança com Deus ou não. Se eu sirvo e amo ao Senhor ou não. Não é o meu discurso. Irmãos, eu sou do tempo onde vir para a igreja era o lugar onde eu tinha que estar mais bem vestido. Era impressionante. Tudo aquilo que a gente comprava de roupa, de tênis e sapato, era assim: isso aqui é para o culto, isso aqui é para o dia especial, isso aqui é para o aniversário, isso aqui é para aquilo. Era tudo a igreja. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que o melhor tem que ser para Deus. Só que hoje a gente vê as pessoas vindo, às vezes, eu estou falando de uma coisa banal, irmãos. Deus não está te julgando, nem vai te julgar por isso. Mas às vezes a gente vê as pessoas vindo para a igreja como se fosse para o boteco, para a casa da esquina, para a casa do parente, jogar bola. Sim ou não, irmãos? Ah, apóstolo, mas os tempos são outros. Eu sei, eu não estou falando de vir terno, gravata, irmãos, isso não é isso. Eu estou falando de ter um posicionamento mental que o melhor é para Deus. Não é qualquer coisa. O melhor tempo, a melhor atitude, a melhor entrega. Eu lembro do passado, quando nós tivemos que vir para cá. E quando vir para cá significa vir para uma chácara que tinha aqui. Aqui tinha mais de 50 árvores. Mas elas não iam sair daí sozinhas. E nós tínhamos um grupo de obreiros e diáconos. E a gente vinha para cá sexta-feira no final do dia, ficávamos até 11 horas da noite. No sábado chegávamos aqui às 8, 8h30, ficávamos até 5 horas da tarde. E muitas vezes no domingo chegávamos de manhã e voltávamos meio-dia. Uma vez a minha mulher quis entrar em crise por causa disso. Nós éramos novos de casamento. E ela veio igual uma leoa para cima de mim. Mas não tem mais tempo para mim, bebê, papá. Como é que pode? Só a igreja. Falei, filha, é um tempo. Mas é, quando você está vivendo, às vezes você não percebe. Aí Deus falou com ela. Sabe, irmãos, quando Jesus falou assim: olha, tudo aquilo que você precisa, escute, tudo aquilo que você precisa acontece
quando você tem uma aliança com Deus. E isso fala de você buscar o reino de Deus em primeira coisa. Quando a sua prioridade está em agradar o noivo, não a si mesmo. Foi por isso que Jesus disse, que Deus disse lá em Hebreus capítulo 10. Olha o que ele diz sobre a aliança. 10, versículo 16. Esta é a aliança ou o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração, no coração deles, e as escreverei nas suas mentes ou no seu entendimento. Então ele acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ou seja, Deus espera, Deus tem uma expectativa, Deus tem um desejo, que os ensinamentos deles e os princípios deles estejam em nossos corações, estejam em nossas mentes, para que coloquemos em prática, e jamais voltemos a ser as pessoas do passado, pois o nosso passado de pecado, Deus perdoou e apagou, meu irmão. Nós não podemos ter uma aliança de verdade com Deus se ainda continuamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de o conhecer. Antes de ter firmado uma aliança com Ele. Quem daqui gosta de futebol? O homem gosta de futebol. Quantas vezes você jogava futebol na semana, Reinaldo? Antes de casar? Não vou nem perguntar para vocês, tá? Melhor não, né? E por que depois de casar a gente perde o ânimo de jogar futebol? Perde a vontade. Porque a mulher diz assim: vai jogar, vai, não tem problema. Mas à noite não tem conversa. Ou seja, é impossível ter uma aliança e continuar vivendo da mesma maneira que se vivia quando solteiro. É impossível você dizer que tem uma aliança com Deus e continua vivendo da mesma maneira que você vivia antes de ter uma aliança com Deus. É impossível, irmãos. Não se iluda, não se engane com falsos discursos. Não se permita ser enganado por falsos profetas que estão vendendo um evangelho mentiroso para você. Porque no último dia, o próprio Jesus falou: muitos dirão: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos. E eles ouvirão: eu nunca vos conheci. Não menospreze a aliança de Deus. Não despreze. A verdadeira aliança com Deus traz em nós, suscita em nós mudança. Nós temos que mudar, nós temos que crescer, nós temos que evoluir, temos que ser aperfeiçoados e transformados pela sua palavra. Ah, mas alguns dizem: ah, mas Deus não nos obriga a fazer isto ou aquilo outro. Não, em Cristo nós somos livres, temos liberdade. Sim, é verdade. Deus não nos obriga a nada. Mas eu quero dizer uma coisa: é impossível dizer que amamos a Deus e continuamos sendo desleais e traindo a sua aliança conosco. Você poderia ser o maior galinha antes de se casar.
podia namorar, ter uma lista de namoradas, como é que é? Antigamente tinha como é que é aquela cadernetinha, né? Não é isso? A agenda, né? Então, os contatos preciosos, não é? Mas depois que você casou, isso não tem mais valor nenhum, porque você tem uma aliança, e é com essa aliança que você tem que ser fiel. A sua atitude tem que mudar, o seu posicionamento tem que mudar, as suas ações têm que mudar. Se você ama ao Senhor, você tem que mudar. Olha o que diz a palavra em Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança ou o concerto e a misericórdia até 1000 gerações. Agora presta atenção. Aos que o amam e guardam os seus. E quem não o ama e por conseguinte não guarda os seus mandamentos. Deus é fiel à sua aliança. Não apenas com você. Não apenas com você que é fiel e que guarda a aliança com Ele, mas preste atenção, mas também toda a sua descendência. A fidelidade de Deus vai alcançar os seus filhos, os seus netos e as próximas gerações, porque a sua aliança é verdadeira com Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O Senhor nos fez uma proposta. O Senhor fez a mim e a você uma proposta. Sabe o que é a proposta? A proposta de um noivado. E nesse noivado, nós seremos limpos, lavados, preparados e transformados para ser a noiva, para sermos a sua noiva. E um dia, Ele voltará para buscar a sua noiva. E vai levá-la para uma festa que durará toda a eternidade, chamada as bodas do Cordeiro. Somente subirá aqueles que foram fiéis à aliança firmada com Ele até o fim. Ei, até o fim. Foi por isso que Jesus deixou escrito, mandou que o apóstolo João escrevesse. Apocalipse 2:10, a parte final, ele diz assim: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É por esta razão, irmãos, que nós precisamos parar e refletir nesta pergunta: eu tenho vivido uma verdadeira aliança com Deus? Eu tenho permitido que a palavra de Deus me limpe, me lave, ajuste e me transforme a minha vida? Eu tenho renunciado à minha vontade, ao ponto de morrer para mim mesmo, e seguido os passos de Jesus, replicando as suas ações e palavras? Será que eu não tenho buscado ou adorado a outros deuses deste mundo? Se não temos vivido desta maneira, hoje é dia de darmos ouvidos à palavra do Senhor. Nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, onde a única coisa que importava, era agradar ao noivo. Vamos ficar de pé. E eu quero que você se coloque diante do Senhor. Escute. Talvez você nunca havia feito uma verdadeira aliança com Jesus. Com esse entendimento. Hoje, portanto,
é dia de fazê-lo. Pois Ele não quer que você fique do lado de fora naquele dia. Feche os seus olhos. Fale com Ele. Não sou eu que vou dizer aonde você está. Não sou eu que vou dizer como você está vivendo. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você. É o Espírito Santo de Deus que está tocando sobre a sua mente, sobre o seu coração. Não endureça o seu coração hoje. Abra os seus ouvidos. Rasgue-se diante dEle. Porque Ele quer te dar uma nova chance. Diga-lhe que você quer fazer uma verdadeira aliança com Ele. Não apenas para desfrutar da verdadeira salvação, do pecado, da morte, do inferno, além de ser suprido por todas as áreas da sua vida, mas que também hoje você se permita ser lavado, se permita ser limpo, se permita ser transformado pela palavra de Deus em todas as áreas da sua vida.